Olá, está começando mais uma edição do Jogo Político, uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode ouvir o programa na Rádio Povo CBN, seja na FM 95.5 ou na AM 1010, toda terça-feira, às 4 da tarde. O convidado de hoje é o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Muito bem-vindo, senador. Obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Senador, eu tenho tido a impressão de que assim, o calendário político está andando numa velocidade está andando mais rápido do que o calendário esportivo. O senhor também não tem a impressão, às vezes, de que as eleições parecem estar se aproximando numa velocidade maior do que a Copa do Mundo? Eu acho que sim. Pior é que eu acho que sim. Os fatos, na realidade, né, com um novo quadro político nacional, né, entrando novos atores nesse processo, e alguns desses atores com prazo de desincompatibilização, né, como é o caso do governador Eduardo Campos, que tem prazo de desincompatibilização. Então, para tomar essa decisão, ele teve que antecipar, porque tem prazo, como disse, no dia 4 de abril, quem quiser disputar, quem estiver no executivo e queira disputar a carga letiva, vai ter que sair até o dia 4 de abril. Então, acho que por esse motivo, né, e também pela aquela movimentação que nós tivemos nas ruas, no mês de junho e de julho, obviamente que isso precipitou, porque a presidente Dilma estava muito bem avaliada e houve uma queda significativa na sua popularidade naquele momento. Então, à medida em que ela foi recuperando, né, essa nova popularidade, né, os outros atores começaram também a agir e aí houve uma precipitação na questão. E por falar em antecipação, o senhor foi, já no final ainda do ano passado, o senhor colocou claramente a sua pré-candidatura ao governo do Estado, né? E o senhor, neste momento, nós estamos agora já em fevereiro, né, meados de fevereiro, o senhor admite a possibilidade de um recuo nessa decisão? Ou o senhor cogita a possibilidade, por alguns fatores, determinados fatores, o PMDB não ter candidato próprio ao governo aqui no Ceará? Ou é irreversível essa posição do senhor? Não, essa decisão não foi uma decisão tomada por mim, né? Primeiro que essa foi uma decisão tomada pela Executiva Nacional do meu partido, no sentido de que a gente pudesse escolher prioridades em estados brasileiros nessa disputa eleitoral. E aí o partido fez, né, pesquisas qualitativas, fez pesquisas quantitativas. Alguém pode dizer, mas pesquisa quantitativa não vale nesse momento. Mas a qualitativa e a pesquisa quantitativa, ela é uma sinalização do que pensa a população. E a qualitativa dá o rumo daquilo que também deseja a população. Então, o meu partido escolheu, né, 5 estados brasileiros como prioritários e para a nossa alegria, a alegria do PMDB do Ceará, escolheu, né, o estado do Ceará como uma das prioridades. Então, como essa é uma prioridade do partido, talvez pela avaliação que tive no Congresso Nacional, como deputado e depois como senador, como ministro de Estado, e pela avaliação, né, da opinião pública através de pesquisa e da pesquisa qualitativa, fazendo um enquadramento de um perfil, né, e o meu nome foi, né, sugerido pela opinião pública dentro desse perfil, enquadrado nesse perfil, que o partido tomou essa decisão de fazer o Estado do Ceará como uma das suas 5 prioridades. Mas vou só insistir um pouquinho mais, quer dizer, quando eu pergunto assim se é reversível, eu quero dizer o seguinte: o senhor o partido cogitaria a ideia de ter o senhor como candidato ao governo daqui, mesmo eventualmente sem o apoio do PROS, do governador Cid Gomes e do PT, que é da presidente Dilma e da ex-prefeita Luiziane? Bom, essa vai ser uma decisão, né, após nós termos uma conversa. O PT, o PMDB, o PCdoB, agora o PROS e o PMDB e outros partidos fazem parte de uma aliança que foi construída desde 2006, né, veio até 2012. Em 2012, o PT, né, em Fortaleza, se desvinculou dessa coligação, mas na sequência da derrota, né, daqui da capital, o próprio PT tomou a decisão interna de dizer que ia manter aliança com o governo, com o partido do governador, se mantendo inclusive com cargos de secretários. Então, a aliança continua de pé. A aliança continua de até pé. Esse momento. A aliança continua de pé. Não houve rompimento da aliança, quer dizer, houve esse momento
de distanciamento do Partido dos Trabalhadores, mas depois o próprio partido, repito, dos Trabalhadores, se encarregou de, via público, né, dizer que continuava apoiando o governador Cid Gomes. E o senhor tem conversado com a ex-prefeita Luiziane Lins? Eu tenho uma relação eu tenho uma relação sempre muito boa com a prefeita Luiziane Lins, desde quando ela era vereadora, né? Então, desde quando ela era vereadora, nós sempre mantivemos uma relação muito boa. Eu apoiei a prefeita Luiziane Lins em 2008, o PMDB participou do seu governo, então tem uma relação pessoal muito boa com ela. Inclusive, no seu jornal, há poucos dias, ela contou o episódio, inclusive, da ligação, né, a história dos créditos. Tá? Eu tenho falado com ela constantemente. A propósito dessas conversas suas com a ex-prefeita Luiziane Lins, eu queria mostrar para o senhor um VT que a gente gravou na sexta-feira por conta da decisão por liminar da Justiça de tornar a ex-prefeita Luiziane Lins inelegível durante 8 anos. Ela deu uma coletiva de imprensa na sexta-feira e ela mencionou conversas com o senhor. Vamos ouvir. Eu tenho conversado com o Eunício, assim, no sentido de saber realmente se ele está disposto a ser candidato, porque, de fato, ele me confirmou que havia um acordo, que o governador Cid Gomes tinha feito um acordo com ele, que se ele apoiasse o Roberto Cláudio, ele apoiaria ele para governador. Isso ele me disse lá atrás. E ele disse que agora ele faz de conta que nada aconteceu, mas ele disse que tem e disse que vai ser candidato a governador. Eu acho que o senador tem todo o direito e a legitimidade de ser candidato. Até porque ele está apoiando o Ferreira Gomes desde 2006, apoiou 2010, né, apoiou 2012. Então eu acho que ele, talvez agora poderia ser a vez dele, no caso, dele querer ser candidato. Então eu tenho conversado nesse sentido, ele disse que é candidato, pelo menos até agora seria candidato. E depois, posteriormente, eu soube dessa conversa que teve com o Michel Temer e o presidente Lula. Então, ali ele me confirmou mais ainda. Disse que se o PT não apoiasse a candidatura dele, ele também não gostaria que o PT apoiasse a candidatura do PROS. Só aceitaria que o PT tivesse uma candidatura própria e se fosse eu a candidata. Muito bem, senador. Está certa essas declarações? Está perfeita aí nessas declarações dela? Procede todos esses relatos que ela deu sobre esse acordo, essas conversas? A declaração é da prefeita Luiziane Lins, né? Eu realmente tenho conversado com a prefeita Luiziane Lins. Nós trocamos ideias, né, sobre... O Partido dos Trabalhadores é um partido aliado ao meu partido e vice-versa, meu partido é aliado ao Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos parte da chapa, né, de 2010, quando apoiamos a presidente Dilma para o presidente da República, o meu querido companheiro, o presidente do meu partido, o Michel Temer, é o vice-presidente da chapa da presidente. Então, eu tenho uma relação muito estreita com o Partido dos Trabalhadores e tenho conversado com a Luiziane, conversamos sobre sucessão, né? Ela é uma liderança importante aqui no estado do Ceará, do Partido dos Trabalhadores, embora, como dizem, né, vocês no linguajar da imprensa, ela não tem o cartório, mas ela tem a predominância aqui em Fortaleza do ponto de vista do partido e do ponto de vista eleitoral. Então, é uma liderança importante e todo mundo sabe que a prefeita Luiziane Lins teve inclusive, naquele momento de dificuldade dentro do Partido dos Trabalhadores, quando houve uma conversa dela, também relatada por ela, com o presidente Lula, né, que pediu que ela ficasse à disposição do partido. E essa conversa que ela diz que o senhor, esse acordo que ela diz que o senhor tem com o governador Cid Gomes, de que o senhor apoiou nas eleições passadas, que ele teria acordado com ele, que ele o apoiaria nessas eleições. Procede? O senhor tem esse acordo com o governador? Bom, nós temos uma aliança desde 2006, né? E em 2006 eu fui apoiar o governador Cid Gomes quando ele tinha apenas 17% e o governador na época era extremamente bem avaliado do ponto de vista da opinião pública, com 62% de avaliação do governo e 58% das intenções de voto, que era o governador Lúcio Alcântara. Um governo tranquilo, sem nenhum tipo de problema do ponto de vista de escândalo, do ponto de vista moral. E eu fui apoiar, né? Mantive o apoio a um projeto, a um desejo da construção de um novo projeto para o estado do Ceará. É óbvio que conversas mais restritas
A gente não pode estar aqui, né, no momento desse televisão, no momento em que se discute a aliança vai entrar numa discussão, não tenha dúvida disso, que nós vamos entrar numa discussão. Meu partido tomou uma decisão de procurar o governador Cid Gomes no momento adequado. Eu não quero criar, disse ano passado que não falaria sobre eleições, sobre eleições no ano passado, e também não quero aqui revelar conversa. Essa semana passada eu vivi... Mas houve conversa. Esses últimos dias eu vivi, eu vivi um verdadeiro... vivi muitas dificuldades nesses últimos dias, do ponto de vista de conversas, por exemplo, não aqui, mas a nível nacional. A nível nacional, quando eu fiquei durante 3 dias dizendo para vocês que não comentaria qualquer assunto, a vocês que eu digo, a toda a imprensa cearense e brasileira, que não comentaria qualquer conversa que eu pudesse ter tido em relação a essa questão de troca de ministérios, de convite para ministério. Mas a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Bom, mas por favor, não perca o embalo, por favor. Só para você ter uma ideia, né, do drama que eu vivi nesses dias. E não foi uma decisão partidária, essa foi uma decisão pessoal. Né? De não aceitar o ministério. Uma decisão pessoal de ficar, não é nem não aceitar o ministério, acho que seria grosseiro colocar nessa natureza. Mas houve o convite. É um convite, né, lisonjeador para qualquer cidadão. Para o Ministério da Integração Nacional. Já foi Ministério da Integração Nacional e seus órgãos agregados, como Sudene, Sudam, Sudeco, Codevasf, Denox, todos esses equipamentos públicos, né, esses órgãos públicos, estariam envolvidos nesse Foi o convite para um ministério ou houve realmente 2 convites? Não, para o Ministério da Integração. E eu não estaria aqui falando isso, eu estaria na mesma posição que estava antes, se não tivesse isso com a imprensa, né, aberta à imprensa, que não tivesse tido uma reunião dos 76 deputados que compõem o meu partido na Câmara dos Deputados, e o líder do partido fez um relato público para toda a imprensa da conversa que tinha acontecido, né, com o interlocutor da presidente Dilma. Então, aí a história via pública, eu não tinha mais como também dizer que não tinha recebido esse convite. Mas preferi ficar à disposição do meu partido, porque se eu aceito isso, estaria impedido, a partir do dia 4, de ser candidato nessas eleições a qualquer coisa. Então, preferi ficar à disposição do meu partido, e não assumir o ministério. É muito importante o Ministério da Integração. Isso foi uma decisão pessoal sua ou foi uma decisão do partido? Essa foi uma decisão difícil e pessoal, obviamente comunicada comunicada ao meu partido, e recebi o integral apoio sem nenhum tipo de questionamento em relação a isso. O partido foi muito correto comigo. Se a decisão que tomasse eu, teria o apoio do partido, até porque o partido tinha no meu nome uma das prioridades do partido para esse embate eleitoral que se avizinha no Brasil inteiro. Senador, está muito boa a conversa, mas eu vou ser obrigado a fazer um pequeno intervalo agora. Volto daqui a pouquinho para continuar aqui a conversa com o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Até já. Estamos de volta com o Jogo Político, hoje recebendo o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Senador, no final do bloco anterior nós estávamos falando sobre o convite que o senhor recebeu, né, para o Ministério da Integração, e que o senhor ficou muito tentado, vamos dizer assim, não sei se a melhor palavra é essa, ficou muito inclinado a aceitar, mas acabou decidindo, uma decisão basicamente pessoal, de recusar, vamos dizer assim, o Ministério em favor da candidatura, da continuidade dessa sua pré-candidatura ao governo do Estado. Não é isso? O que pesou mais nessa decisão? Foi o fato do governo do Ceará ser um desafio maior e talvez mais longo, e o Ministério ser também uma coisa que, com certo mesmo, seria só até as eleições desse ano? Isso pesou também? Não, o pior é que no Ministério foi colocado, inclusive, se houvesse a reeleição da presidente Dilma, e eu espero que aconteça a reeleição dela, também teria o compromisso da continuidade. Mas o que pesou mesmo é que, olha, eu sou de um estado pobre, né? De um município do interior pobre,
Lavras da Mangabeira. E Deus, né, e o povo do Ceará, na sua generosidade, me deram essas oportunidades todas, né, de poder estar aqui hoje, conversando com você como senador da República e já ex-ministro, não quase ex-ministro, mas ex-ministro, porque eu fui ministro no primeiro governo do presidente Lula, no Ministério importante Ministério das Comunicações. E ali eu consegui fazer o maior programa de inclusão digital da América Latina, quando não se falava em programa de internet no Brasil, não se falava em banda larga no Brasil, não se falava ainda não tinha o Wi-Fi, não tinha o wireless, não tinha nada no Brasil. Eu fui a Davos com o presidente e trouxe esse importante programa ali como ministro das Comunicações. O cargo é extremamente honroso, né, uma posição extremamente destacada de um ministério que eu considero para o Nordeste, né, para os interesses que nós temos em relação ao Nordeste, como sendo o ministério mais importante do governo federal, que é o Ministério da Integração Nacional, congregando tudo isso. Nós estamos aí com a questão da Transnordestina, nós temos a questão da transposição do São Francisco. Grandes projetos da maior importância para o Ceará. O projeto da transposição do São Francisco, da nossa convivência com a seca. Eu acho que enquanto nós não tivermos essa interligação de bacias através da transposição das águas do São Francisco, eu comecei esse projeto ainda discutindo com o ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que numa discussão muito áspera, ele não aceitava a palavra transposição, e eu terminei colocando a palavra condução, e com a palavra condução ele aceitou, e a gente terminou, o presidente Lula mandando para o Congresso Nacional, e eu fui o relator à época, era deputado, mas fui o relator à época da Comissão de Orçamento na questão de integração nacional, e eu fui o relator desse importante projeto. Você imagina que é ter sido relator, ter dado o início ali de colocar os recursos para o Ministério e concluir essa importante obra. Então, um Ministério extremamente importante, mas eu acho que muito mais importante, né, do que o Ministério, do que ocupar uma posição de destaque, que aí é uma realização do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, é muito melhor a realização do ponto de vista coletivo, servir ao seu Estado. E eu digo muito o seguinte, que desde quando eu saí das empresas, já saí do ponto de vista econômico, financeiro, realizado para o que eu imaginava, sem nenhuma angústia, sem nenhum tipo de ambição, eu resolvi entrar na vida pública para servir ao meu Estado. E eu digo com muita tranquilidade, não tem nada melhor do que você. Ontem à noite eu saí, estou até com um pouco de cara de cansado, porque eu saí, fui de Brasília, depois de várias reuniões, fui para Tauá. De Tauá eu fui para Parambu, de Parambu eu fui para um distrito chamado Monte Sião para inaugurar uma obra naquele município. E depois da inauguração, nós ficamos ali andando no meio da rua, tinha uma banda tocando, uma banda de música lá tocando, e a gente ficou ali no meio das pessoas. Não tem nada mais gratificante do que você chegar ali e pegar uma mão calejada do agricultor e ele dizer, olha, senador, se não fosse a lei que o senhor fez na defesa dos agricultores, nós estávamos aqui numa situação muito difícil. O Banco do Nordeste já tinha tomado nossa terra, o Banco do Brasil já tinha tomado a terra dos outros. Então, não tem nada mais gratificante do que isso. Alguém é anônimo, de repente está ali andando no meio da juventude ali, chega um jovem e diz, olha, se o senhor for candidato a alguma coisa, eu vou votar no senhor por uma coisa. O senhor que fez o Estatuto da Juventude. Aí vai andando ali, te encontra outras pessoas ali no meio da rua, ali, conversando com as pessoas, encontra alguém que te diz o seguinte, o senhor corrigiu uma distorção de mais de 400 anos, quando o senhor regulamentou a atividade do vaqueiro para dar oportunidade para que ele possa ter uma aposentadoria desse homem tão sofrido. Então, aí de repente você vai caminhando ali, encontrei jovens médicos, né, desse programa Mais Médico, enfermeiros, que ali me cercaram e disseram, olha, graças ao senhor, graças a uma emenda à Constituição feita pelo senhor, o país vai receber 8 bilhões de reais por ano, todo ano, de dinheiro novo, para melhorar o sofrimento dessa gente. Você não sabe o quanto é difícil ficar aqui num distrito desse, atendendo pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas sofridas. Então, é a realização do ponto de vista, não do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal, ser ministro, né, é uma coisa que é para você, né, é para você exercer uma política pública, mas você ali naquela posição, escolhida por alguém. Outra é você ser escolhido, né, pela população, majoritariamente pela população do seu Estado, para tocar um projeto de desenvolvimento, de ver o seu Estado crescer, se desenvolver e você entrar na história da vida política brasileira. Senador, queria voltar aqui só a um comentário, a gente falando ainda aqui do governo do Estado, né? Um comentário que a ex-prefeita Luiziane Lins fez naquele VT que a gente mostrou no primeiro bloco, de que o senhor teria dito que aceitaria até
quer dizer, se o PT não o viesse a apoiar na candidatura aqui, na sua candidatura para o governo do Estado, pelo PMDB, que o PT então era preferível que ele tivesse uma candidatura própria do que apoiar o PROS, do governador Cid Gomes. É verdade isso? O senhor disse do ponto de vista político, né, do ponto de vista estratégico, eu acho que o ideal era... o Ceará é um estado pobre, nós temos uma demanda nossa, né, nossa, dos cearenses, na questão do desenvolvimento, do crescimento dessa refinaria. Essa é uma luta, como foi a transposição do São Francisco. Não é uma luta fácil, não é uma luta de ontem, não é uma luta para você fazer aqui. Essa luta é uma luta de você fazer a nível nacional, com o presidente da República, com o presidente da Petrobras, com o ministro das Minas e Energia, que é do meu partido. Quer dizer, uma luta que precisa ser travada para elevar, né, esse patamar do povo, da qualidade de vida. Seria melhor que tenha aliança. Da qualidade de vida do povo cearense. Então é o seguinte, se houver a junção de forças, melhor ainda. Né? Agora, mas se não houver? Agora, se isso não for possível, o que eu disse, o governador Cid Gomes não pode mais ser candidato. Eu votei nele 2 vezes e votaria nele a 3ª vez com muita tranquilidade. Meu partido votaria, obviamente, nessa rediscussão de mudanças em alguns pontos, né? Um projeto que já está aí há 8 anos, 7 anos, 8 anos, é natural que ele precisa ser remoçado, precisa ser corrigido, precisa ser, né, ser renovado. Com essas, vamos dizer assim, com esse enxerto, com essas modificações, eu tranquilo, se ele pudesse ser candidato, eu votaria nele tranquilamente. Agora, já uma vez que ele não pode ser candidato, é natural que os partidos aliados, que tem companheiros, né, no PMDB e em outros partidos com condição dessa disputa, que sentemos todos diante de uma mesa de negociações altivamente para discutir o futuro da ampliação desse projeto para o Estado do Ceará. Não a questão pessoal do senador Eunício Oliveira ser o candidato, fulano ser o candidato, Beltrano ser o candidato, mas aquele que se enquadrar melhor no perfil, e eu, sinceramente, não tenho nenhuma obsessão. Eu tenho um desejo, e nesse desejo eu me coloco à disposição para que a gente faça 10 itens, bota 10 itens e escolhe de critérios que a população indique, e quem fizer mais pontos nesses itens pode ser escolhido o candidato. Eu aceito isso. Admite, então, entrar numa mesa de negociação? Aceito sem nenhum problema. Nessas condições, ou eventualmente... Uma condição de critério colocado pela população, eu me submeto, até porque sendo candidato eu vou me submeter ao julgamento do voto popular. Isso é mais Vamos do que ver natural. um VT também mais um VT de uma declaração da ex-prefeita Luiziane Lins na sexta-feira, e nessa declaração de agora ela fala sobre a possibilidade de ela, ex-prefeita Luiziane Lins, ser candidata ao governo do Estado este ano. Vamos ver. Não estava na ordem do dia, não era a minha prioridade, não era o momento. Agora, como eu defendo a tese, eu não posso ser incoerente e aí perguntar, e quem são os pré-candidatos? Se o meu nome aparece em 2º lugar nas pesquisas, eu não tenho o direito de dizer que não sou candidato. Então, se o PT tiver candidatura própria, o meu nome está disponível para o partido. O que o senhor diria sobre a declaração dela? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o ideal é que estejamos todos juntos para ampliar esse projeto. Né? Não sendo possível, também é uma posição difícil. O meu partido é o maior partido do Brasil. Né? É o maior partido do Brasil. Tem o maior número de senadores. Nós somos 22 senadores. Eu sou líder do maior bloco no Congresso Nacional com 29 senadores. Né? Quase 40% do número de senadores do Senado Federal. O meu partido tem uma aliança, né, teve uma aliança com o presidente Lula. Eu fui líder, né, na Câmara de Deputados, e tenho uma aliança, né, com a presidente Dilma, inclusive participando da chapa. Então, o PMDB, pelo tamanho, pela dimensão, tinha que ser, obviamente, partido prioritário, sem nenhum demérito para os demais partidos, mas pela dimensão, pelo tamanho, pelo que representa, pela estrutura, né, pela história, né, pelos quadros que o partido tem. Então, seria natural que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, pudesse tomar essa posição. Até porque eu sendo candidato, o meu primeiro, e vencendo as eleições, o meu primeiro suplente é do Partido dos Trabalhadores. Então, na pior das hipóteses, o PT ficaria aqui no Estado de Ceará com 2 senadores num regime democrático. Eu não conheço nenhum Estado brasileiro que tenha a oportunidade de ter um partido único,
né, ter um único partido ter dois ou até três senadores. Não sei qual seria a negociação dentro desse contexto, que aí os demais partidos entrariam. Como vai ser o resultado das eleições desse ano, né? Como vai ser exatamente isso? Então, depois a gente vai falar da eleição. O natural era que o PMDB fosse prioritário, uma vez, né, que o partido do governador, que na época que era o PSB, foi prioritário durante duas eleições, aliás, 3 eleições majoritárias, né? Pelo menos como o PMDB, aliás, 4 eleições majoritárias. 2006, 2008 eu fui apoiar a Luziane num acordo de entendimento com o governador Cid, 2010, 2012, novamente juntos. Então, nós já estamos juntos a 4 eleições majoritárias, né, no estado do Ceará. Portanto, é o que eu digo, se o natural seria isso. Não sendo possível isso, o Partido dos Trabalhadores vai tomar uma posição por um partido ou vai tomar uma posição por outro. Né? Vai ficar é difícil também para o governo federal, é difícil para um partido que é aliado... Ou vai ter 3 palanques aqui também, nacional, Então, é preferível que isso aconteça, ter mais de um palanque para a eleição. Se o projeto é eleger a presidente Dilma, então, de todos nós, que se for o caso em não havendo entendimento, que tenhamos aqui mais de um palanque. Eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu acho que o julgamento vai ser feito pelo povo do estado do Ceará. Escolhe quem for, a população vai escolher quem ela achar que é melhor para tocar. Mas esse entendimento, pelo que a gente viu até nas declarações da própria Luziane Lins, esse entendimento, ela parece estar tendo aí, ela comentou muito de conversa que o senhor tem tido com ela, quer dizer, o PT e o PMDB. Essas conversas têm ocorrido também entre o PMDB e o PROS? Não, eu não conversei, sinceramente não conversei com o governador Cid Gomes depois que ele mudou, né, depois da mudança de partido, do ponto de vista, não conversei... Há quanto tempo você não conversa com ele, então? Não conversei política, né, não conversei sobre eleições. Não conversei Desde antes da mudança dele do partido, não conversei, vários meses. Depois eu não conversei, depois de vários meses nós não conversamos, não sentamos até o dia de hoje para conversar. Até porque havia um compromisso da nossa parte e um entendimento de que nós só conversaríamos isso a partir desse ano. Mas o senhor tem procurado e procurou o governador nesse meio tempo para conversarem? Não, sobre esse assunto ainda não. Vai procurá-lo? Meu partido tem um prazo limite do partido, que é abril. Então, eu quero, né, até porque faço parte do projeto, deixar o governador à vontade para governar. O Estado tem muitos problemas, né? Problema para resolver na saúde, problema para resolver na educação, problema para resolver na segurança pública, problema de relacionamentos que precisa ser feito, problema da seca, que é uma coisa que atormenta todos nós. Então, o governador tem muitos afazeres nesse momento, quando nós temos prazo. Então, as eleições, se nós procurarmos aqui fazer rapidamente um calendário, se essa decisão for em final de abril, você tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, você tem ainda 6 meses, né, para discussão. E até porque a lei eleitoral determina que você só pode se tornar candidato a partir do dia 10 de abril. Até isso é tudo pré-candidatura. Senador, vamos encerrar 10 de abril, desculpe, não, 10 de junho para corrigir só. Antes de encerrar o bloco, vou fazer uma última pergunta para o senhor nesse bloco. O senhor disse e reforçou aqui da aliança do PMDB com o PROS. Está de pé, né, nacionalmente, inclusive. Aqui o senhor acredita, então, o fato do governador Cid Gomes ainda não ter declarado apoio à sua candidatura, à sua pré-candidatura? E nem declarou a candidatura de ninguém. Não. Né? Até hoje o senhor acredita isso? Por que ele não declarou? Por que ele não se manifestou ainda sobre isso? O governador é muito discreto. Eu acho que ele está preocupado, é exatamente isso que eu disse aqui. Ele está preocupado em fazer, né, o governo, esse ano é o último ano de governo, né, e todo mundo sabe que quando chegar as eleições, já tem proibição de convênios, não pode mais fazer nenhum tipo de convênio, não pode mais fazer nenhum tipo de movimentação do ponto de vista de governo, né? A legislação proíbe exatamente, até inaugurações ficam proibidas se houver uma candidatura, né, do governador. Então, e ainda tem prazo de desincomodação que acontece no dia 4 de abril. O governador não me disse, ele me disse que gostaria de ficar no governo até o último dia, mas na vida as coisas mudam, na política mais rápido ainda, né? Dizia Tancredo, e, né?
é que quando a política é como nuvem, você baixa a cabeça, quando volta é como nuvem, já não está mais no mesmo lugar. Então, é exatamente isso. Ok, nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para continuar a conversa com o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Até já. E estamos de volta com o programa Jogo Político, que é fruto de uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Na Rádio Povo CBN, seja na FM 95.5 ou na AM 1010, você ouve o Jogo Político toda terça-feira, às 4 da tarde. Hoje nós recebemos o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Senador, a possibilidade de o senhor assumir a presidência do Senado entrou em algum momento também na mesa de negociações, vamos dizer assim, assim como pintou o convite para o Ministério da Integração? Se falou, né? Se falou nessa questão do Senado, mas eu quero deixar bem claro. Assim como, né, nós vamos falar, obviamente, no próximo bloco aqui, então no decorrer dessa conversa, sobre indicações do Senado e da Câmara. Quem indica líderes, quem indica os líderes e quem constrói essa liderança e quem faz as indicações. Mas como é que funciona essa questão do Senado, né? As pessoas às vezes falam, colocam as coisas e às vezes as pessoas me perguntam, mas o Ciro não pode ser candidato a governador? Não pode, a família está impedida, né? Então a lei dá um direito a uma candidatura e depois uma recandidatura. Nessa questão específica do Senado, é diferente do que acontece nas câmaras municipais e até nas assembleias legislativas. O Senado é muito sensível a isso, né? Até porque no Senado você vai encontrar sempre ali, quase sempre, ex-ministros, os que foram eleitos pelo menos, ex-ministros, ex-presidente da República, então, ex-governadores. Então é um patamar de discussão num nível diferenciado. A Constituição e o regimento interno do Senado é muito claro em relação a isso. A Constituição diz que é na proporcionalidade. E o regimento interno do Senado diz que será sempre o maior partido naquela casa. Que é o PMDB. O PMDB tem o dobro de senadores eleitos em relação ao segundo colocado, né, que é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem 11, o PMDB tem 22 senadores eleitos. Então, o PMDB vai continuar majoritário no Senado. E o regimento diz que cabe ao maior partido a indicação da presidência. Ou seja, você senta numa mesa e pergunta para o líder, quem indica são os líderes, pergunta para o líder do maior partido, no caso do Senado é o PMDB, qual a sua indicação? Aí ele vai dizer presidência, que é a primeira pedida, como a gente chama, e o nome que foi escolhido pela bancada, é uma escolha interna da bancada. Ora, se eu sou o líder da bancada, eu tenho muita facilidade, né, de ser indicado para o cargo de presidente. Mas no PMDB tem uma escadinha. Você primeiro tem que ser presidente da comissão mais importante do Senado, que é a CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Depois você tem que ser eleito pela bancada líder do partido, né? E eu tenho o privilégio de acumular, além da liderança do partido, ainda acumulo a liderança do bloco, portanto, nós já partiríamos para 41 votos, ou seja, nós já partiríamos com 29 votos do bloco, né, que eu tenho a honra de ser o líder. E aí a escolha não pode ter interferência, nem deve e nem ninguém aceita interferência de fora. Por esse nível de pessoas que ficam, né, de funções já ocupadas no Senado, fora do Senado, essas pessoas não aceitam interferência, é uma coisa estritamente dentro do Senado. Então, eu estou na fila, né? Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sou líder, o próximo passo natural é a presença do Senado. Então, não entra em nenhum processo de negociação, a não ser interno dentro do partido. Se o senhor eventualmente desistir da candidatura e continuar no Senado, ou vier a ser derrotado nas eleições para governador e voltar para o Senado, invariavelmente... Na pré-candidatura, senão na pré-candidatura, é verdade, pega, né? Ok, está certo. Na pré-candidatura, o senhor eventualmente, quer dizer, a presidência do Senado seria um passo natural na sua trajetória no Senado, caso o senhor... Passo natural. Natural, ok, entendi. Por falar ainda em Senado, o senhor é relator do projeto da lei, né, chamada Lei Antiterrorismo.
antiterrorismo, não é isso? Que é uma lei, por sinal, que neste ano ela tende a dar muita visibilidade para o senhor e ser uma lei muito debatida, muito discutida, porque ela aborda, né, a maneira de tratar, por exemplo, os manifestantes nessas manifestações que têm tido em número cada vez maior aqui no país, e é de se imaginar, vão ficar ainda mais intensas com a proximidade da Copa do Mundo, não é isso? Como é que é o senhor deve relatar... Deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui rapidamente. Quando a comissão de juristas foi criada, que são vários ministros de tribunais superiores, inclusive do STJ e do Supremo, para elaborar um novo Código Penal brasileiro, que nós já... ali eu fui, quando a comissão de juristas trabalhou durante 90 dias, fez um relatório e entregou, porque ele não pode apresentar projeto, ele entregou para o Senado criou uma comissão especial e eu fui o presidente dessa comissão especial. E ali, agora em abril, fazem 2 anos, né? Faz dois anos que a gente está debatendo, não essa questão do terrorismo, mas o Código Penal como um todo, né? Inclusive na questão polêmica, que é a alteração do artigo 228 da Constituição para incorporar no Código Penal, quando o menor infrator tiver tiver crimes repetidos, de reincidência, o ouvido do Ministério Público e um juiz pode quebrar a maioridade penal, especificamente nesses casos. Então, a gente estava discutindo já essa lei anti-terrorismo. E existe uma comissão de segurança dentro do Senado Federal, né, que é uma subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte dela e sou o relator lá, não desse processo específico, mas de um todo das leis de segurança, para ver se para a gente dar um instrumento no combate à violência, que é algo extremamente perverso com a população brasileira hoje, perversa, que é essa questão da violência. Então, a gente estava discutindo esse projeto, o 499, no meio da discussão aconteceu... Foi quando começou, em julho do ano passado? Nós estávamos discutindo desde abril do ano... Vai fazer 2 anos agora que a gente estava discutindo. 2012. Tem 2 anos discutindo esse projeto dentro da comissão especial. Desde 2012, abril de 2012, 2013... Mas ele certamente ganhou mais importância, claro, que ganhou talvez, dimensão por conta com a morte do cinegrafista, que foi assassinado. Ali é um baderneiro, né? Assassino. Ele cometeu um... Cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirante. Da TV Bandeirante, foi assassinado brutalmente, fazendo o seu papel ali de cobertura, né, da manifestação. Esses manifestantes poderiam vir a ser enquadrados nessa lei? Essa que é a diferença. Há uma confusão, exatamente por causa da comoção nacional, de um profissional trabalhando, foi ser ali assassinado por alguém mascarado, por um irresponsável, um depredador de bem públicos e não um manifestante do ponto de vista democrático que é permitido. O artigo 5º da Constituição dá o direito de manifestação, dá o direito de expressão. Né? Então, não dá para você confundir terrorismo. O que acontece? O Brasil Mas eles podem vir a ser enquadrados. O Brasil não tem nenhuma lei, no Brasil não tem nenhuma lei que puna o crime de terrorismo. Nenhuma. Nós ainda estamos pendurados na Lei de Segurança Nacional, no seu artigo 19 ou 20, se não me falha a memória, que fala de crime de terrorismo, vamos dizer assim, posicionamento político e ideológico. Não tem sentido mais isso. Né? Isso é resquício da ditadura e nós não compactamos. Mas há a possibilidade dos manifestantes virem a ser enquadrados nessa lei? Deixa eu só para tentar ver se eu consigo... Então, nessa questão do terrorismo, o Brasil tem tratados internacionais, né? Tem tratados internacionais e que precisa ser cumprido com essa lei antiterrorismo. O que eu estou fazendo? Existiam 2 relatórios do competente senador Pedro Taques, que é um jurista e um procurador da República, extremamente inteligente, preparado. Eu, inclusive, que o designei como relator do projeto de Código Penal, né? Junto comigo, eu era presidente. Ali ele tem um relatório sobre essa questão do que significa ser terrorista, né? O crime de terrorismo. O senador Romero Jucá, na compilação de leis, né, da Constituição, dos artigos da Constituição, ele apresentou também um outro projeto dessa questão do terrorismo. E eu fui escolhido, né, as pessoas dizem, pelo presidente do Senado. O presidente do Senado não escolhe líder e o presidente do Senado não escolhe relator. Quem escolhe relator são os líderes. E os líderes todos da oposição, da base, do PSOL ao DEM,
escolheram o nome do senador Eunício Oliveira porque eles acham que eu sou um conciliador, que eu sou um facilitador. E eu me propus a fazer um substitutivo aos 2 projetos. Né? Ora, nesse substitutivo, nós não podemos vincular a questão da manifestação democrática, livre, senão daqui a uns dias nós vamos, a interpretação pode ser dada como uma proibição até ao direito de greve, o direito de ir e vir. Nós não podemos, jamais eu me prestaria um papel desse, até porque eu fui do movimento estudantil contra a ditadura. Então, é legítima a manifestação pacífica. Agora, existem leis que punem essas pessoas que fazem baderna dentro de uma manifestação pacífica. Existem leis que mascarados participem de movimentos. Então, é só a aplicação das leis existentes. A lei antiterrorismo, no meu entendimento, ela tem que ser para cumprir tratados internacionais do que significa. Então, eu estou pacientemente ouvindo a Polícia Federal, o que é que ele pensa sobre terrorismo. Certo. Eu estou pegando a legislação de países democráticos, o que consta na legislação de países democráticos em relação a essa questão do terrorismo. Né? Estou ouvindo o Ministério das Relações Exteriores, estou ouvindo o Ministério do Exército, estou ouvindo a Marinha Aeronáutica, a OAB, e estou chamando a CNBB para me dar também uma contribuição nesse processo, porque acho que nós precisamos fazer. Se esse chamado black blocs se enquadrarem nessa lei que nós estamos fazendo, mas obviamente depois de ouvir toda essa pode ser que ele venha a se enquadrar, mas o senhor pode ainda ser, não está... mas não a manifestação, porque eu quero deixar bem claro que eu vi algumas críticas nesse sentido, do ponto de vista da manifestação. A manifestação será, eu não me prestaria o papel de proibir que as pessoas se manifestem. Mas talvez manifestantes mascarados que jogam rojão e matam pessoas, talvez esses possam vir a ser enquadrados. O rojão matou uma pessoa agora. E se num estádio de futebol ele ia implantar bombas em vários locais, por exemplo, as delegações brasileiras, nós temos responsabilidade pelas delegações brasileiras, não é a questão da Copa. A Copa Isso vai ser resolvido antes da Copa? O chefe tem que ser resolvido antes da Copa, porque é o seguinte, o chefe de estados que vem ao Brasil não tem nenhuma sustentação nisso. E nós já assinamos os tratados, não pela Copa, mas os tratados de paz que o senhor vai apresentar isso agora nas próximas semanas? Eu acho que nesses próximos... vem o Carnaval agora, depois do Carnaval eu quero apresentar. Está na pauta do Senado essa discussão. Ok, nós vamos fazer agora mais um intervalo. Aliás, o último intervalo deste jogo político. E na sequência nós voltamos aqui para mais uma conversa com o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Até já. Estamos de volta com o último bloco, agora com o último bloco do Jogo Político. O programa é fruto de uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Na Rádio Povo CBN você ouve, seja na FM 95.5 ou na AM 1010, você ouve o Jogo Político toda terça-feira às 4 da tarde. Hoje nós recebemos o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Senador, que impacto essas prováveis manifestações durante a Copa podem ter nas eleições? Muito. Eu compreendo que será um grande impacto, né? Porque o Brasil sempre foi, né, o país, né, do futebol e todo mundo discute futebol e todo mundo gosta de discutir política. Então, existem exageros dentro desse processo. Pra você ter uma ideia, a Brasília não tem nenhum time de futebol e gastaram 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção de um hospital. É um absurdo isso? Eu acho, sinceramente acho, porque o único hospital que está sendo construído lá está buscando uma licitação de parceria público-privada. Então, eu não sou contra, né, o estádio, mas o Maracanã, por exemplo, tinha 200 mil lugares, 180 mil lugares, virou um estádio de 70 mil lugares e custou 1,5 bilhão de reais para os cofres da nação. Então, hoje ninguém esconde, eu estou falando isso aqui porque ninguém esconde mais, nem eu pretendo esconder nada, mas ninguém esconde mais, as pessoas têm todo tipo de informação, portal da transparência, isso e aquilo. Então, o Brasil não tem nenhum time e gastou... Isso pode se reverter, então, talvez, contra o seu aliado PT. Então, se essas manifestações voltarem às ruas, né, obviamente que isso vem à tona e as pessoas vão... Se o Brasil, entendo que se o Brasil der uma sequência boa e ganhar... Isso aí fica no esquecimento.
dizendo, né, as pessoas vão dizer, olha, tudo bem, houve esse investimento, mas pelo menos fomos campeões do mundo. Mas o Brasil foi campeão do mundo, quer dizer, trouxe turismo para cá, o Brasil vai ser divulgado no mundo inteiro. Agora, se perder, aí a coisa piora. Se houver manifestações, se o Brasil perder, e aí houve até quem dissesse, então, vamos fazer uma área de confinamento para as pessoas se manifestarem. Isso é coisa do passado, isso não existe. Senador, as pessoas são livres para isso. Fazer a pergunta aqui do nosso telespectador Nauri Júnior, ele mandou essa pergunta pelo Twitter. Nauri pergunta o seguinte: há possibilidade de o senhor do PMDB apoiar Tasso Gereissati do PSDB ao Senado? Olha, eu sinceramente digo sempre com muita tranquilidade. O PMDB foi o guarda-chuva da democracia. O PMDB, esses partidos todos saíram. O governador Tasso Gereissati foi eleito a primeira vez pelo PMDB, né? Foi pelo meu partido, o PMDB. Depois é que eles saíram. Eu tenho 40 anos de filiação ao mesmo partido, então o meu histórico é de um ferro só aqui nessa questão. O PMDB não tem nenhum constrangimento de fazer aliança com outros partidos políticos. Por quê? Exatamente por isso, porque o PMDB foi forjado, né? Esse partido, ele era o guarda-chuva da democracia. Ora, se nós somos... O PMDB nunca fez uma intervenção partidária no Estado, expulsou a não ser alguém que cometeu desvio de conduta grave, comprovado. Então, as alianças são possíveis. Eu, sinceramente, discordo da posição do Supremo, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, quando ele quebrou a verticalização. Né? Veja como é difícil. Eu apoiando a presidente Dilma, o governador Tasso Gereissati apoiando a Aécio Neves. Mas quem fez isso não foi o Congresso Nacional. O Congresso fez uma lei verticalizando. Quem tornou a lei inconstitucional foi o Supremo Tribunal Federal, quebrando a verticalização. Ora, se não existe verticalização, se é permitido o PSOL, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer, mas o PSOL se aliar com o DEM, né, com posições diferenciadas, totalmente diferenciadas, extremas, porque o senhor não poderia de posicionamento. Se aliar então, com não digo eu, os partidos políticos podem se aliar com quem livremente pode se aliar, inclusive com o partido da base e com partidos fora da base. Eu não faço política na picuinha, na ranzinzagem, no pessoal. Eu faço política pensando num projeto de desenvolvimento do meu Estado. Todos aqueles que eu achar que podem contribuir... Senador, queria que o senhor fizesse assim, uma avaliação desse cenário da disputa para o Senado aqui no Ceará. A gente vê aí o Tasso Gereissati, talvez, pode ser que venha a ser um candidato. O Inácio Arruda diz que vai ser candidato. Não pode esquecer o senador Inácio Arruda por uma coisa. Olha, isso que eu dizer. Eu recebi agora pesquisa. Deixa eu só concluir. Aí o senhor explica que vai ser provavelmente a última resposta aqui do programa. O Inácio possivelmente vai ser candidato à reeleição, né? O Guimarães, do PT, estão se dizendo que pode ser PT. E há em tudo isso ainda uma possibilidade que não é difícil de se tornar realidade, que é, se o Guimarães for candidato e vier a ganhar, e o senhor ganhar para o governo, o seu suplente Valdemir Catanho do PT, então o PT teria 3 senadores pelo Ceará. Mas faça, por favor, uma análise dessa candidatura. No regime democrático, talvez seja a primeira vez na história política brasileira. Não tem esse dado específico, mas acho que é a primeira vez na política brasileira. Então, é como eu dizia, nessa questão, não tem como, se for um partido, o PMDB é um partido de centro-esquerda, ele tem facilidade de fazer essas alianças, né? Fazer essas alianças. Então, se isso acontecer, é fato, né? O PT poderá ter, inclusive, os 3 senadores no estado do Ceará. Isso eu ia falar do Inácio aí quando eu interrompi. Agora, eu quero deixar bem claro que eu não posso aqui falar, porque a partir do dia 1º todas as pesquisas para serem divulgadas, elas têm que ser registradas no Tribunal Regional Eleitoral e quando for no Tribunal Superior Eleitoral. Mas pesquisas anteriores a 31 de dezembro, elas podem ser divulgadas e já foram divulgadas. Estava no site da CNT, por exemplo. O senador Inácio Arruda tem uma posição... A Luziane falou que ela é a segunda colocada quando se coloca a pesquisa quantitativa. E eu estou falando de pesquisas anteriores ao dia 1º de janeiro, né? Ou seja, pesquisa feita em dezembro do ano passado. Ela é realmente a segunda, né, colocada. Eu sou o primeiro, né, na pesquisa colocado, e acho que 40%, 41%, não me lembro aqui, na época, e ela tinha 16%, quando confrontado com demais candidatos, os candidatos chegavam a 7%, 6%, 5%, 4% e até traço para alguns. Mas essa é pesquisa do ano passado. Esse ano ainda nós vamos registrar uma pesquisa agora,
de consumo interno, mas vamos registrar essa pesquisa. Então, a posição do senador Inácio Arruda é uma posição também, né, confortável. Quando você retira o senador Inácio Arruda, o senador Tasso Gereissati, o senador Inácio Arruda entra numa posição muito confortável na disputa para o Senado. Então, é um candidato que não pode ser assim, desprezado nessa mesa de negociações do ponto de vista do interesse do eleitor cearense. Afinal de contas, não adianta eu fazer um acordo de cúpula, né, e o eleitor entender que aquele acordo não valeu. Uhum. Ele é só quem tem poder de fazer esse acordo e de manchar esse acordo é o eleitor democraticamente. Senador, muito obrigado. O senhor quer dar algum recado final, uma palavra final? Vamos encerrar o programa. Olha, o recado final que eu deixo, primeiro de agradecimento pelo convite de ficar aqui quase uma hora falando sobre temas tão diversos e importantes da vida política nacional, econômica, né, do Brasil e do Ceará especificamente. E segundo é dizer, e eu vou começar a dizer isso em todas as oportunidades que eu tiver, que o eleitor cearense, o eleitor brasileiro, o eleitor precisa fazer a comparação daqueles que estarão na disputa eleitoral. O que eles fizeram, o que eles estão fazendo, como é que a sua vida pregressa. Eu, por exemplo, aprovei a lei, a ampliação da lei 135, que é a lei da ficha limpa, para todos aqueles que queiram disputar cargo eletivo e, inclusive, concursos públicos. Por quê? Porque entendo que quem vai fazer vida pública, quem quer representar, né, e eu tive o privilégio de ter 73%, quase 73% dos votos, mais de 70% dos votos válidos do Estado do Ceará, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né, e por isso eu vou fazer em todas as oportunidades que eu tiver, já termino dizendo o seguinte, compare, veja quem pode ser o seu representante, ou na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado da República, ou nos governos estaduais. Aí, comparem. Discurso de candidato já. Mas é isso, com essas palavras finais do senador Eunício Oliveira, nós chegamos ao final do Jogo Político desta semana, uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Agradeço muito a presença do nosso convidado de hoje, senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira. Muito obrigado, senador. E lembro que para acessar o conteúdo do programa pela internet, basta entrar no endereço tv.povo.com.br/Jogo Político. Na Rádio Povo CBN, na FM 95.5 e AM 1010, você ouve o Jogo Político toda terça-feira, às 4 da tarde. Até o próximo Jogo Político. Deu!